E aí, Léo, queria começar contigo. Já vi algumas tuitadas tuas, mas eu acho que é um desabafo importante. Como eu disse no início, é uma live hoje necessária para falar sobre esse rebaixamento do Ceará, que eu acho que ninguém questiona que foi merecido, né? Foi tão merecido que às vezes parece que foi construído de forma proposital pelas pessoas que mandam, ou pela pessoa que manda no Ceará hoje, né? E aí, eu queria que você falasse desse rebaixamento. E eu, pelo menos a minha impressão daqui é que não é um rebaixamento que começou nesse Campeonato Brasileiro, começou esse ano, né? Já vem sendo construído aí já há um tempinho, né, Léo? Boa noite e um abraço para você. Boa noite, Clauber, Minhoca. De fato, Clauber, eu até, se você pegar as minhas tweetadas, e eu sempre começava pelo menos os últimos 8 telecasts que eu participei, falando isso, assim, o Ceará está moralmente rebaixado. Mas não é aquele pessimismo de torcedor, não é aquela anti-zica. É porque, assim, quem acompanha o Ceará de perto não via uma chamada de atitude por parte da diretoria. Você não viu uma mudança de rota, você não viu autocrítica, você não viu uma tentativa, você não viu uma mudança de postura no elenco, alguma mudança no psicológico, no mental, no tático. Então, assim, o Ceará, ele terminava um jogo atuando de forma displicente e ele começava o outro jogo atuando de forma displicente e terminava igual. Então, assim, como se a gente vivesse partidas nesse retorno que fossem sequências da última partida. Eram partidas que parecia que elas estavam continuando ali no automático. E a única coisa que modificava era quem era o responsável pelo erro individual fatal do jogo. Assim, se era o Luiz Otávio, se era o Vina, se era o Kleber, eu acho que se era o Richard, acho que eles se revezavam nisso. Mas a postura era a mesma. E eu até mencionei recentemente que o Ceará ele não seguiu, a pessoa dizia, o próprio Fred, o Cássio, assim, o Ceará está seguindo a cartilha do rebaixamento. O Ceará não está seguindo a cartilha do rebaixamento, ele escreveu uma nova. Assim, a gestão do Ceará ele escreveu uma nova cartilha do rebaixamento. E eu acho que é muito sintomático quando aquele futebol tem seus jargões, seus bordões. É isso que o pênalti é tão importante que quem devia bater era o presidente do clube, né? E, de certa forma, no sentido figurado, quem bateu esses pênaltis todos esse ano foi o presidente do clube, assim, através das decisões que ele tomou, e aí das que ele não tomou, principalmente, porque, assim, os pênaltis foram a grande característica, assim, o grande resumo da temporada do Ceará foi um pênalti perdido, assim. Foi assim contra o Iguatu, na eliminação vexatória do Campeonato Cearense, foi assim contra o CRB, na eliminação precoce da Copa do Nordeste, foi assim contra o São Paulo, na Sul-Americana, foi assim agora, hoje. Precisava perder aquele pênalti, assim, precisava dessa simbologia, e perdendo o gol embaixo da trave. A gente precisava terminar o campeonato com o Buiú na lateral, a gente precisava terminar o campeonato levando 2 gols de um time rebaixado com 7 desfalques, os 2 gols em cima do Buiú. Assim, tem muitas simbologias nesse rebaixamento do Ceará. E eu falava há pouco tempo, na live que eu participei do Bora por Racha, justamente isso, assim. Esse jogo teve todo o resumo da gestão Robson de Castro. Ele teve o resumo de todas as vezes que o torcedor do Ceará foi ao estádio e ele precisando do resultado, ou para subir para uma posição mais privilegiada, ou para escapar lá de baixo. Então, aquele momento, o torcedor do Ceará dizia assim, porra, agora a gente vai pegar por exemplo, um Avaí já rebaixado ou sub-20 do Palmeiras. E o time tá mal. Assim, era certeza que o Ceará vinha no bom momento, era certeza que o Ceará ia fracassar. Então, assim, e foi assim, o Avaí, quando o Ceará via que o outro time tinha 7 desfalques, a gente sentia menos confiança ainda. E essa gestão do Robson de Castro, e é um dos piores danos que vai ficar, é esse dano psicológico, assim. Vai demorar muito tempo para a torcida se sentir confiante quando vir um jogador correndo em direção à bola para bater um pênalti. Assim, é uma marca que ficou. Assim, a gente perdeu a Copa do Brasil para o Bahia, a Copa do Nordeste para o Bahia, em 2021, nos pênaltis também. E foi a perda de um pênalti que a gente não se classificou para a Sul-Americana, não avançou de fase em 2021, pênalti do Jael. Então, assim, o jogo de hoje, ele manteve um roteiro, assim. Eu acho que
para quem precisava do resultado, acho que o Ceará não fez por onde. Assim, o Avaí, parecia que era o Avaí que estava precisando do resultado. E no começo do jogo ali, eu acho que até o Avaí esperou muito, esperou um pouco, tocou bola. Quando viu que o Ceará não ia, o Avaí subiu a marcação, deu uma pressionada ali rapidinho, conseguiu criar 1 ou 2 chances interessantes. O Ceará apostando ali no... Assim, o absurdo que era o Luiz Otávio ser o responsável por dar aquele passe mais longo, abrir o jogo, conduzir a bola ali até o meio de campo, que era um papel antigamente feito pelos volantes, e assim, a gente não via o Richard presente nesse jogo. O próprio Richardson, eu acho que tem muita participação nesse rebaixamento. Eu acho que o Richardson teve muito mais momentos negativos do que positivos essa temporada. O Richardson começou e terminou a temporada como um jogador que chega atrasado, que leva o cartão, que erra o bote e o adversário dá o passe nas costas dele e dali sai o gol. Eu acho que a partida de hoje foi emblemática e acho que precisava ser assim. E eu acho que é uma imagem que eu não sei se o Danilo colocou aí para passar para botar na live, assim, a imagem do presidente sentado sozinho na ressacada, com cadeiras vazias ao redor, sem nenhum diretor ao lado. Eu acho que é muito representativo do que é essa gestão do Ceará, que eu espero que se encerre nos próximos dias. É uma expectativa que tem, que o presidente entregue o cargo desse mandato que nem deveria existir, que é um mandato irregular, é um mandato através de uma manobra estatutária. E ele isolado, ele sozinho, ele sem reação, ele cabisbaixo, ele inerte, sem nenhuma pessoa do lado, porque realmente era assim que ele se colocava, como a voz final em tudo, quem decidia era tudo. E não era só nem a voz final, era a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz. Eu faço a comparação que era um menino mimado brincando de futebol manager, assim. Vou contratar o Lewandowski para o Red Bull Bragantino. Eu vou começar na 4ª divisão e vou subir o time. Aí, é um menino mimado brincando com a paixão de mais de 3 milhões de pessoas. E o resultado não podia ser diferente. E como eu falei assim antes, a gente até falando em off, assim, aquela questão... hoje é uma live sofrida, pô, dói o rebaixamento. Cara, sendo muito sincero, falando com muita tranquilidade. Eu já estava assimilando esse rebaixamento há muito tempo e, sim, o teor dos meus tweets nos últimos 21 dias, as minhas mensagens nos grupos de apoiadores dos podcasts que eu participo, em todos, o meu foco é na mudança política do Ceará, porque eu acho que é uma mudança mais profunda que o Ceará precisa. O Ceará está às vésperas de uma eleição do Conselho Deliberativo e as pessoas focam muito na figura do Executivo, mas no caso do Ceará a gente precisa de uma mudança estatutária que crie mecanismos, que crie gatilhos, que crie setores participativos. Eu acho que a mudança para o sócio-torcedor ter direito a voto direto para o Executivo, eu acho que ela não vai vir no primeiro momento, mas eu acho que já existe a proposta do sócio ter um poder de voto no Conselho, ter órgãos participativos que abranjam sócios, pequenos conselhos onde o sócio possa opinar, criar mecanismos estatutários onde o conselho seja mais ativo nas decisões do executivo. Eu acho que a mudança da gestão do conselho é essa foto. Essa foto é muito emblemática, cara. É um presidente só, assim, não tem um diretor de futebol ao lado dele, não tem um coordenador técnico ao lado dele para ele estar ali conversando, debatendo rumo, assim, é como ele se colocou, é melancólico, é triste, e essa imagem ela precisa ficar por muito tempo no Ceará. Porque ninguém ocupa um poder de forma individual no clube de uma hora para outra. Assim, essa ocupação, essa usurpação inteira do clube por uma só pessoa, ele vai ocupando, ele vai loteando o clube, fatiando. Isso ocorre aos poucos. E eu acho que é justamente isso que a torcida não precisa nunca mais permitir que aconteça. Assim. E assim, eu espero, sinceramente, e falando assim como torcedor, assim, totalmente responsável pelas minhas palavras que eu falo aqui, eu espero que ele sofra muito com isso. Assim. Eu espero que ele sofra, eu espero que ele acorde na madrugada tendo um pesadelo assim, com essa cena de hoje, por muitos anos. Eu espero que durante muitos anos ele veja na rua os olhares
quando alguém olhar para ele, ele imagine assim, pô, será que aquele cara tá por dentro dizendo assim, pô, o pior presidente da história do Ceará? Eu espero, sinceramente, que ele sofra muito. Assim, não desejo nada de mal para ele na vida pessoal dele, nos negócios dele, mas eu espero que ele sofra muito pessoalmente na cabeça dele o que ele fez por livre e simples escolha direta de decisões que ele tomou, da falta de humildade, da forma egocêntrica como ele gerencia esse clube, de como ele se acha necessário, de como ele se acha vital. E faltou humildade para dizer assim, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não entendo de futebol. Assim, e cada decisão ficava mais clara que era ele que decidia. A entrada dele no clube, e eu fiz até um tweet sobre isso, ele conta em muitos podcasts que ele, depois de uma grande derrota do clube, ele sentou na recepção do clube e esperou o presidente chegar. E quando o presidente do clube chegou, ele disse assim, eu quero saber o que eu posso fazer para ajudar o clube. Hoje, o presidente Robson de Castro não receberia o torcedor Robson de Castro na porta do clube para tentar mudar os rumos do clube. Ele não receberia. Esse torcedor não passaria da porta da loja. Muito menos chegaria ao setor administrativo do clube, porque o clube não existe para o torcedor mais. O torcedor não entra mais no clube. O direito do torcedor do Ceará hoje é chegar até o guichê de pagamento do sócio torcedor para comprar uma camisa. O clube é um núcleo altamente fechado. O Ceará hoje é um núcleo que, se você criticar o presidente, você é coagido a deixar o conselho, você é constrangido a pedir renúncia. E isso foi um fato concreto que aconteceu esse ano, assim, da pessoa fazer uma crítica e ser conselheiro e ser coagido a deixar o conselho. Então, assim, o Ceará, no ato final de desespero, trouxe o PC Guzmão para coordenador técnico do clube para tentar dar alguma espécie de ar de gestão dentro do clube. E o PC confidenciou algumas pessoas do clube, e são fontes assim que eu tenho extrema confiança, que dentro do Ceará não existia nada relacionado a um projeto, a uma ideia de futebol. Não existe programa de futebol, não existe planejamento, não existe um plano de reavaliação de resultados, avaliação de escolhas, de análise de contrato. Não existe. Os setores não são coordenados de forma alguma, os setores de futebol. Então, assim, é uma coisa preocupante. Assim, era um time que a gente sabe que permaneceu, e independente dos resultados que estão claros, estão postos para a gente observar de 2018 até hoje, as colocações, as performances do Ceará. Mas muito mais que isso, se explica pela postura de gestão de um time de Série B, no que se refere a departamento de futebol. Nomear um diretor de futebol, que é um cargo estatutário, mas que sequer, muitas pessoas citavam o Eduardo Arruda como o sucessor do Robson, mas ele não preparou esse sucessor. Esse sucessor não falava. Muitos falavam do diretor financeiro, que é o João Paulo, para sucedê-lo na presidência. Esse diretor não sabe, o torcedor do Ceará não conhece a voz do João Paulo. Então, assim, o ego era tão grande que sequer as pessoas que ele enxergava como seu sucessor, ele conseguia dividir o holofote. Assim, eu acho que o Ceará vai precisar se reconstruir, vai ser uma reconstrução dura, porque os times da Série B do ano que vem já estão contratando, já estão renovando o contrato, já tem representação marcada, alguns deles. E o Ceará sequer tem conselho deliberativo. E muito provavelmente não vai ter presidente ao final dessa semana, assim, porque a tendência é uma renúncia, e a tendência é esperar a eleição do conselho para que exista aí uma nova eleição para a executiva. Então, assim, o Ceará vai perder muito tempo para começar um projeto de futebol. E eu duvido que exista humildade dessa gestão de permitir uma transição ou um grupo de gestão para fazer essa transição entre a nova gestão, enquanto a parte prática e formal se resolve. Eu vejo o Ceará andando no automático por mais algumas semanas, e isso vai atrasar muito o projeto de futebol. E eu não estou falando de um projeto que visa fazer um campeonato cearense competitivo e tentar tirar o penta do rival.
etc. Eu penso em um Ceará minimamente organizado com ideia de futebol para abril, para uma Série B. Assim, eu penso um Ceará para a Série B. O Ceará vai precisar renegociar contratos, repactuar contratos, vai precisar criar um setor de análise de desempenho que não existe dentro do Ceará. E eu fiz uma comparação há alguns meses atrás que o setor de análise de desempenho do Ceará, um clube de orçamento de 160 milhões na Série A, é comparável em tamanho às categorias de base do esporte. É comparável em tamanho ao setor de análise de desempenho do Santa Cruz. E isso é inadmissível sobre qualquer aspecto. Qualquer aspecto. É um clube de Série A pagar os seus profissionais de análise de desempenho 1/6 do que o analista de desempenho de um treinador mediano da Série A chegava e recebia. Os profissionais da análise de desempenho serem tão desvalorizados ao ponto de trabalharem num cubículo minúsculo de 2 metros quadrados. Então, assim, a Série A não... E assim, eu acho que até... Eu dizer assim, a Série A não cabe amadorismo. Acho que cabe, e a prova que cabe é que o Ceará permaneceu 5 anos na Série A. Mas não cabe amadorismo e ao mesmo tempo que você vai jogar com a sorte. Porque até o amadorismo, comparando ao futebol que era feito na década de 90, existia o diretor que ia para dentro do vestiário, que ia cobrar, que ia pedir responsabilidade, que ia chamar jogador para responsabilidade, que ia bater no peito e cobrar. Isso o Ceará não teve. Então o Ceará teve amadorismo e mesmo assim se manteve todos esses anos na Série A em sequência. Mas o Ceará esse ano resolveu ter amadorismo, displicência e inércia. Vamos ver se as coisas acontecem naturalmente. E isso assim, vai pagar o preço que vai ser muito duro, mas que eu espero assim que seja o primeiro passo para uma reconstrução. E é muito difícil uma reconstrução da forma como o Ceará vai precisar começar a sua, que não exista uma devassa no clube, uma caça às bruxas. Eu acho que o presidente Ralf de Castro ele precisa ser, a palavra que eu falei é escorraçado do Ceará. Ele precisa ser escorraçado. Não é tirado, não, é escorraçado. Ele precisa ser escorraçado com uma mancha sendo lembrada todo dia na vida dele, pessoal, a mancha que ele precisa carregar essa mancha. Ele precisa ser lembrado. Porque ele não é um presidente que rebaixou o clube assim por um acaso. Ele rebaixou por escolha dele, por falta de humildade, por muitos dos piores sentimentos que um ser humano, características pessoais que o ser humano pode carregar. Falta de humildade, soberba, vaidade. Então, assim, ele se colocou acima do clube. E isso é imperdoável. Agora, o dano vai ser tão grande, o dano que ele causou pode ser tão grande, porque, inclusive, sucessores que ele poderia ter feito, caso não tivesse feito essa manobra estatutária para fazer o terceiro mandato, seriam mais bem recebidos pelo torcedor. Seriam pessoas que podiam fazer uma transição depois, quem sabe, para uma mudança de uma política alternativa ao clube, a modernização. E ele vai deixar o clube completamente ao léu, inclusive com diretores que gerenciam seus setores em um nível dos melhores times da Série A, que é o caso da gestão do sócio-torcedor, o caso da gestão da marca própria, a operação de jogo do Ceará é muito superior a clubes do mesmo patamar. Então, assim, isso tudo vai ser colocado em jogo. Essas pessoas todas foram associadas a essa gestão. A categoria de base tem obtido resultados. O esporte amador, o futsal teve verba retirada, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil. O feminino vai sofrer. As meninas são profissionais, mas são profissionais de um esporte que ainda precisa de uma noção de desenvolvimento maior. Então, a pena é que a soberba de um homem rico, que vai estar no seu apartamento tomando o seu vinho e a sua vida vai seguir, vai impactar na vida de 300 funcionários, muitos deles que ganham salário mínimo. Vai impactar na vida dessas dezenas de jogadores que foram campeãs da divisão de acesso da Série A2 e vão ser punidas, muitas delas vão ser demitidas.
funcionários dos mais humildes possíveis vão ser demitidos, o clube vai precisar enxugar, que não tem como manter uma máquina de 350 funcionários, e ele vai continuar por causa da sua soberba. Aliás, por causa da sua soberba, essas pessoas vão sofrer e ele vai continuar mantendo essa vida tranquila dele por pura falta de humildade. Teve um superchat aqui, Minhoca, do Davi LM, colocou: Castrinho foi ferido na única coisa que ele tem maior que seu amor pelo Ceará, o seu ego. Essa temporada vai ter uma pegada muito 2006. Quem viveu sabe. Perfeito. Minhoca, Perfeito. Pode falar, Léo, pode falar. Se quiser aí, pode complementar. Perfeito. E foram as 2 temporadas que eu citei como exemplo durante a semana. Foi 2006, onde a gente ganhou um estadual completamente perdido, com um time muito inferior, mas que uma diretoria que teve, mal comparando as formas de fazer futebol, que trouxe jogadores quando precisava trazer, que trouxe um time inteiro quando precisava trazer, que buscou peças identificadas, que buscou peças que queriam mostrar serviço, peças que eram brigadores, era um elenco extremamente operário. E era um presidente altamente amador, em todos os aspectos possíveis. Que, inclusive, eu brinco que Eugênio Rabelo vai descansar em paz agora. Ninguém vai usar Eugênio Rabelo como exemplo de mau gestor no Ceará. Assim, Robson de Castro é o novo parâmetro, assim, o novo paradigma, se chama Robson de Castro para má gestão dentro do Ceará. E eu comparei muito com 2008, que foi quando essa gestão atual do Robson, que antes foi precedido pelo Evandro, assumiu. Então, assim, o primeiro momento que eles assumiram o clube ali muito perdido, a primeira ideia deles foi reorganizar o clube e montaram um time muito operário, com um treinador muito identificado, que era o Lula Pereira, e por algum momento chegaram até a brigar na parte de cima da tabela, mas era um time que perdeu força, porque perdeu peças importantes, perdeu o Ciel, perdeu o Luiz Carlos, e porque também não tinha nem dinheiro para ter contratos longos com essas pessoas, com multas, não tinha fornecedor de camisa no começo da temporada, assim, foi uma temporada feita muito na base da vontade, da organização, da ideia, e eu acho que são parâmetros que o Ceará tem que trazer muita coisa importante, 2006, 2008, principalmente na questão da mentalidade, da vontade e trazer atletas que querem mesmo.